Olá pessoal, seja muito bem-vindo à próxima aula. Então aqui dando continuidade ao ponto que paramos, vamos atualizar alguns dados da nossa tabela, tá? Para que a gente consiga, nos nossos laboratórios de índices, a gente consiga verificar algumas questões de como que o otimizador de queries do Oracle trabalha quando a gente tem, né, características da amostragem dos dados, tá bom? Então aqui eu vou fazer um pequeno update. Vou atualizar aqui 1000 registros de usuários quaisquer e vou alterar o nome desses 1000 usuários para um nome comum, tá? Estou colocando meu nome, mas você pode alterar para o nome que você quiser, mas é interessante deixar esse nome porque depois a gente vai fazer algumas buscas dentro dessa tabela onde o display name tem esse nome aí, tá bom? Por coincidência é meu nome, mas poderia ser outro qualquer, né? Isso vai ser uma facilidade depois para você perceber como é que o Oracle trabalha quando você faz buscas, uma tabela muito grande, utilizando alguns filtros, e como é que o Oracle vai tratar esses filtros quando você tem índices existentes, tá bom? Então aqui eu vou realizar esse update, estou conectado aqui com o meu user, né, /schema stack overflow, então vou rodar aqui esse comando. Então esse comando é um comando simples, é um comando de update, né? Deixa eu marcar aqui quando é executar. E ele vai simplesmente atualizar dentro das 100.000 linhas existentes nessa tabela. Ele vai pegar, no caso aqui, né, os primeiros 1000 registros e vai alterar os nomes que estavam lá, dos usuários, para esse nome aqui, tá bom? E vamos também alterar as cidades de alguns usuários, certo? Então, da mesma forma, ele vai buscar os 3.000 primeiros elementos, né, linhas dessa tabela aqui de users, e vai atualizar o campo location para Rio de Janeiro, tá bom? Então aqui, mande rodar também, e vamos garantir essas atualizações no redolog através do commit. Tá? Isso é só uma preparação da nossa tabela, certo? Bom, aqui vamos começar a conversar um pouco sobre estatísticas, certo? O Oracle, como qualquer banco de dados relacional, né, pelo menos os mais importantes aí, e eu incluo, né, o SQL Server, o MySQL, o Postgre, né, o Mongo, entre outros, ele trabalha com estatísticas, que seria um elemento, né, dentro do banco de dados que vai indicar, né, como é que estão os dados de uma tabela, como é que estão a distribuição dos dados dentro de uma determinada tabela. Isso é muito útil e importante para que o otimizador de queries do Oracle, como seria também em qualquer outro banco de dados que também tem otimizador de queries, ele, até mesmo antes de executar um select, um update, um delete, certo? Antes de executar essa query, ele, baseado nas estatísticas que ele tem sobre a distribuição dos dados de uma tabela, ele já sabe de antemão qual o melhor plano para atacar aquela query, né? O que vai trazer menos custo em termos de I/O, em termos de CPU. Resumindo, o que vai ser mais performático, que vai trazer os dados de uma forma mais rápida, o que vai alterar os dados, o que vai deletar os dados, certo? De uma forma mais rápida. Por quê? Ele, toda vez que você roda, por exemplo, uma query, mesmo que você não tenha, né, índices criados, o Oracle, como também, por exemplo, o SQL Server e outros, o Oracle vai criar uma estatística baseada naquela query que você rodou. Então, se você faz uma busca, select todos os clientes from uma tabela onde a cidade é igual ao Rio de Janeiro, mesmo que você não tenha criado um índice por esse campo de localização, quando você roda uma query, o otimizador de query do Oracle, ele vai, primeiro, vai verificar se a sintaxe está correta, vai compilar, tá? E ele vai guardar, tá, uma estatística baseada no retrato daquela tabela a partir da cláusula where que você colocou, certo? E ele faz isso muito rapidamente. Então, ele guarda uma estatística, tá? E baseado nessa estatística, ele cria um plano de como atacar aquela query na memória. Então, se um outro usuário, ou o mesmo usuário, rodar a mesma query,
alterando, por exemplo, os parâmetros, o valor do parâmetro, mas mantendo a query igual, né, apenas mudando o parâmetro da cidade para o nome de uma outra cidade, ele, baseado na estatística que ele já criou quando você executou a primeira vez aquela query, ele já sabe, por exemplo, quanto de memória que ele teria que utilizar para atacar aquela query. Se tiver índice, ele já sabe se ele vai utilizar um índice ou não. Tá bom? Quando você cria um índice para um campo, numa tabela, automaticamente o Oracle, como outro banco relacional, ele cria estatística relacionada àquele índice. Por exemplo, você criou um índice para um campo cidade, um índice para um campo de documento, certo? O Oracle, o que ele vai fazer? Ele vai guardar uma estrutura interna dele, uma amostragem de dados a partir das colunas daquele índice que você criou. Então ele vai guardar a distribuição de como é que estão os dados daquela coluna, né, que você criou a partir de um create index. Para quê? Para que quando você for executar alguma query que tenha a ver com aquela coluna que você quer buscar, o Oracle, até mesmo antes de executar a query, antes de você executar a sua query, ele já sabe, baseado nas estatísticas que foram criadas no momento que você fez um create index, ele sabe a distribuição dos dados, que a gente chama de histograma, tá? Ou buckets, né, que são tradução de baldes. Então, o Oracle, quando você cria um índice para um determinado campo, ele guarda muito rapidamente, ele tenta fazer isso o mais rápido possível, uma amostragem dos dados daquela tabela. Ele faz isso de forma randômica, então ele tenta ser muito rápido para não ter que ler a tabela inteira. Imagina que se a tabela tivesse 1 bilhão de registros, e aí você cria um índice para um campo de cidade. Tá? O ideal era ele criar uma amostragem o mais precisa possível, né? Lendo toda a tabela e pegando toda a distribuição de dados dessa tabela relacionada àquele campo que está no índice. Cria um índice cidade. Então, o que teria na amostragem? A cidade X tem 1000 clientes, né? Porque a cidade, você está criando um índice de cidade dentro de uma tabela de clientes, né? Por exemplo. Então, essa estatística iria guardar essa distribuição dos dados dentro de um local à parte, dentro de um objeto à parte, que o Oracle vai manter na memória, inclusive, mas também no disco, né? Vai manter na memória, para que, quando você executar uma query ou um outro usuário qualquer, usando aquele campo, o Oracle, baseado nesse histograma, né, que tem a distribuição dos dados, a quantidade de dados que existe na tabela cliente relacionada àquele campo de índice, por exemplo, cidade que você criou, ele vai saber Vitória tem 1000 clientes, São Paulo tem 10.000 clientes, Rio de Janeiro tem 300 clientes. Né? Então, ele vai, quando rodar uma query, ele vai, de acordo com o campo que você passou na classe aware, ele vai primeiro saber, estatisticamente, baseado nessa tabela, até mesmo antes de executar, qual o esforço que ele vai ter para rodar aquela query. Porque imagina, se você passou na busca, me traga todos os clientes de São Paulo, 90% da sua tabela são de clientes de São Paulo, o último de query do Oracle provavelmente nem vai utilizar o índice, né? Porque ele teria que ir no índice, pegar o primeiro cliente, ir na tabela, fazer esse vai e vem em 90% das linhas. Então, se o custo for muito alto, o otimizador de queries, baseado na estatística que ele tem na distribuição desses dados no índice, ele pode simplesmente entender que o custo vai ser menor, ele diretamente na tabela, lendo todos os registros da tabela. Porque, por exemplo, 90% dos dados que você buscou no seu comando, no seu select, tá? Estão na tabela. Então, a questão de índices, que vai facilitar, né, o Oracle a ser mais performático quando você realizar uma busca, ele tem que ser você tem que criar ele com muito critério. Preferencialmente, quando você tem uma distribuição de dados que permite com que o Oracle seja mais assertivo, ele vai mais diretamente, né, no índice e vai ler poucos dados na tabela, certo? Se ele perceber, baseado nos custos dele, que o volume de trabalho que ele vai ter para ler o índice e buscar na tabela é muito grande, ele simplesmente ignora. Quando você cria um índice, como eu falei, ele cria essa estatística. Mas ele cria, o objetivo de quando ele criar essa estatística é ele ler de forma randômica, né, essa tabela, a partir daquele campo de índice que você criou, e ele vai pegar de forma randômica elementos que vai tentar trazer a realidade dos dados daquela tabela a partir, né, daquele campo que você criou no índice. Lembrando que você pode ter uma tabela, vários índices. O índice pode ser formado por um campo ou vários campos.
Os índices têm o principal objetivo de tornar as consultas mais rápidas, mas cada vez que você cria um índice, o Oracle tem que ficar mantendo atualizado esses índices, de forma síncrona. Cada vez que você faz um insert, update, delete, ele vai manter esses índices. Então, quanto mais índices você tiver na tabela, pior para a performance dos inserts, updates e deletes. Tá? Isso tem que ficar muito atento. Mas as queries tendem a ficar mais rápidas. As consultas, né, tendem a ser mais rápidas. Tende, se o Oracle perceber, de acordo com a amostragem dos dados que ele tem dentro das estatísticas, se vale a pena ele usar o índice. Porque às vezes você enche de índice uma tabela e o otimizador de query simplesmente ele não utiliza aqueles índices que você criou para as buscas. Mas ele tem que ficar mantendo atualizado o tempo todo os índices. E aí você prejudica todos os inserts, updates e deletes. Tá? E muitas vezes o Oracle nem vai utilizar, né, aquele índice para o seu principal objetivo, que são as queries. Desculpa, são as consultas. Bom? Muitas vezes, o que acontece? Como o Oracle ele precisa criar essa estatística muito rapidamente, ele não vai fazer uma leitura de todos os dados da tabela para criar um retrato mais fiel possível. Porque é como uma eleição. Né? Você tem os órgãos, né, de pesquisa que, com uma pequena amostragem, tenta, tá, indicar qual vai ser o resultado de uma eleição. Muitas vezes erra. Tá? Mas a tendência é que, na maioria das vezes, acerte, porque senão não teria sentido em órgãos de pesquisa. Bom? Da mesma forma, as estatísticas, por exemplo, utilizadas pelo IBGE no Brasil. Então, baseado na amostragem dos dados, ele tenta trazer, né, um retrato de toda a população de um país. É a mesma coisa com as estatísticas do Oracle, certo? Então, ele precisa rodar essas estatísticas o mais rápido possível para não ocupar muito tempo da CPU e vai trazer retratos da distribuição dos dados daquela coluna de um índice, ou mesmo que você não tenha criado um índice, a partir de um select que você coloca na cláusula where, um campo de busca que você precisa trazer. Tá bom? Bom, como eu falei, essas estatísticas são atualizadas automaticamente, são criadas automaticamente e o Oracle mantém atualizado automaticamente. Quando que ele faz essa atualização dessas estatísticas de forma automática? Quando a mudança dos dados, a distribuição dos dados das tabelas, né, ultrapassa 10%, né, do número total de registros de uma tabela. No SQL Server, por padrão, por exemplo, é 20%. No Oracle é 10%. Então você alterou mais de 10% dos dados de uma tabela, né, em cima de uma coluna que foi alterada, que estava no índice, ou de mais de uma coluna, né, que estão em índices diferentes, o Oracle vai automaticamente fazer essa atualização. Tá? Só que às vezes você, para ser mais assertivo, para dar uma melhor qualidade para o otimizador de query, decidir se ele vai utilizar um índice ou não, quantos recursos que ele vai precisar, às vezes você precisa rodar de forma manual uma estatística para ele ler todas as colunas, todas as linhas de uma tabela, para que o Oracle tenha a condição de criar uma estatística mais real possível. Obviamente que isso tem um problema de custo, né, para a CPU e disco. Então, o que a gente costuma fazer muitas vezes é rodar esse processo de forma automática, né, no final de semana, de tempo em tempo, agendada, como nós já vimos em outras aulas, você consegue também rodar esse comando de forma agendada, como nós vimos lá nas aulas de backup, né, quando nós criamos backups de forma automática. Você pode também rodar esses processos que vão regerar essa estatística, lendo 100% dos dados, por exemplo, a cada 30 dias, ou, por exemplo, depois que você faz um volume muito grande de atualização das tabelas, é interessante você rodar, né, esse comando para fazer uma leitura 100% dos dados dessa tabela. Porque, como eu falei, primeiro, de forma automática, o Oracle só vai atualizar as estatísticas quando você fez mudanças nessa tabela que ultrapassaram 10% dos dados dessa tabela. Mas imagine uma tabela que tem lá 1 bilhão de registros. Tá? Para que o Oracle faça essa atualização das estatísticas, tá? O volume, certo, de mudanças dos dados da tabela teria que ser pelo menos 100 milhões de linhas. E às vezes você não vai atualizar 100 milhões de linhas. Você vai atualizar 50 milhões de linhas. E aí o otimizador de query não vai atualizar as estatísticas de forma automática. Só que, como eu falei, ele pega os dados de forma randômica. Ele tenta pegar de forma randômica esses dados de uma coluna para gerar a estatística, tendo uma qualidade na geração, né, dessa busca, para ter uma distribuição que bata mais com a realidade das tabelas. Mas nem sempre isso é real, porque ele pode fazer leituras, por exemplo, em locais de uma tabela que houve uma mudança drástica, pode ser que ele busque também
exatamente desse local que houve as mudanças, mas pode ser que ele não busque. Então você pode ter estatísticas pobres, e isso pode impactar na performance das suas queries, porque o otimizador de query, baseado nessas estatísticas que ele guarda, é que ele vai determinar qual é o plano que ele vai utilizar para atacar aquela query. Né? Por exemplo, vai utilizar o índice ou não vai utilizar o índice? Qual operador de um índice ele vai utilizar? Ele vai fazer uma leitura sequencial dentro do índice ou ele vai fazer uma leitura pontual, usando um operador pontual para buscar aquela informação dentro do índice? Ele faz isso baseado nas estatísticas que ele tem também, certo? Além de outras informações, por exemplo, ele baseado, mas também baseado nas estatísticas, ele sabe, de acordo com a quantidade de memória que o servidor tem, ele sabe quanto de memória ele vai ter que alocar para que aquela query rode o mais rápido possível. Bom? Então, por exemplo, se você quer forçar para que o Oracle atualize as estatísticas lendo 100% dos dados de uma tabela, e ele cria essas estatísticas a partir de uma leitura de 100% dos dados da tabela, e não, por exemplo, de 10%, você pode rodar esse comando aqui, ó, e aqui nessa option você vai colocar 100%. Poderia ser 90%, 80%. Esse é o comando que faz com que o Oracle levante, né, as estatísticas, quer dizer, vai nas tabelas e busca os dados das tabelas e vai atualizar as estatísticas que ele tem, que seria a amostragem da distribuição dos dados dessa tabela. Se você tiver um índice, ele vai fazer isso automaticamente quando você cria um índice. Se você não tiver um índice, quando você rodar uma cláusula select, né, for uma tabela X, where, né, onde o campo é igual a Y, ele vai guardar, né, ele vai criar também uma estatística baseada na amostragem dos dados que ele leu, né, quando ele buscou essa informação. Porque como não tinha índice, ele teve que fazer uma leitura praticamente em toda a tabela. Então ele já guardou uma estatística, né, de como está a distribuição dos dados daquela tabela, quando você não tem índice. Se um outro usuário rodar o mesmo comando, o mesmo select, usando as mesmas cláusulas no campo where, mas mudando o parâmetro, agora a cidade, agora São Paulo. Ele já tem uma estatística que ele já guardou a primeira vez que foi executado aquele campo, mesmo sem índice. Porque ele teve, como não tinha índice, então ele já não tinha criado uma estatística prévia, a partir do momento que você cria um índice, ele teve que fazer uma leitura em todas as linhas da tabela para buscar dados de cliente daquela cidade que você colocou na cláusula where. Então ele já guardou essa estatística. Na próxima vez que você rodar o mesmo comando, ele já tem uma estatística guardada. Ele já sabe qual é o plano para atacar aquela query. Tá? Então aqui, ó, se eu rodar esse campo, aliás, essa instrução, o Oracle vai fazer uma atualização das estatísticas lendo 100% das linhas. Se a sua tabela é pequena, aqui no nosso caso tem 100 mil registros, ele vai fazer isso rapidamente. Se ela for muito grande, aí bilhões de linhas, essa leitura pode demorar mais tempo, tá? E gera uma relativa perda de performance, dependendo da quantidade de CPU que tem a sua máquina, de memória disso, ele pode trazer um impacto aí no momento que está rodando no seu ambiente. Mas geralmente é muito pequeno esse impacto. Tá? Ele não faz lock de tabela. Né? Mas se você ficar rodando isso a todo instante, você pode trazer um problema de performance. Por isso que a gente roda esse comando de tempo em tempo, agendado, no final de semana, à noite. E por isso também que o Oracle ele faz essas atualizações estatísticas, as atualizações dessa estatística de forma automática, tá? Sempre que houver que ultrapassar 10% de mudança dos dados dessa tabela. Tá? E ele também não vai ler todos os dados, tá, dessa tabela. Ele vai ler a amostragem dos dados dessa tabela para gerar essa estatística. Tá bom? Bom, aqui existe uma option onde que você pode determinar, por exemplo, como é que essas estatísticas vão ser geradas. Tá? Então, você poderia deixar aqui essa opção como eu deixei, tá bom? Que aqui, quando você indica dessa forma, aqui você está dizendo para o Oracle decidir automaticamente, tá, baseada nos dados daquela tabela, certo? Como é que ele vai gerar essas estatísticas? Quantos baldes, digamos assim, ele vai criar para guardar essas estatísticas, né? Que a gente chama de histograma. Então, lembra que eu falei com você, toda vez que você atualiza estatísticas, ou você cria um índice baseado no campo, ele vai guardar, né, um objeto interno no Oracle, essas estatísticas que refletem a distribuição dos dados daquela coluna. Então imagine o seguinte, que você criou um índice, tá, pelo campo sexo. Tá? Não é ideal, porque
né, você vai ter dois valores. Mas imagine que você tenha criado um índice por esse campo. O Oracle certamente não vai utilizar esse índice, porque estatisticamente você pode ter 50% do sexo masculino e 50% do sexo feminino dentro dessa tabela. Então o Oracle vai achar que é menos custoso ele ir diretamente na tabela e buscar os dados do que ele ter que ir no índice, tabela, índice, tabela. Então ele não vai fazer isso, tá certo? Mas, apenas para deixar mais claro para você a questão do histograma, desses baldes, o que o Oracle iria criar? Ele ia criar uma estatística, né? Ele ia criar uma estatística com dois baldes. Né? Um seria o balde masculino e o outro seria o balde, né, que a gente chama de bucket, feminino. E aqui, no masculino, ele, a partir da leitura que ele iria fazer nos dados dessa tabela, ele ia falar, olha, dentro dessa tabela, né, de acordo com o volume de leituras que você mandou fazer aqui, ó, se você mandasse fazer 100%, ele ia ler 100% dos dados dessa tabela, ia deixar num bucket, né, num histograma dessa estatística criada. A informação masculino tem 500 mil registros e feminino tem, sei lá, 800 mil registros. Ele ia criar esses dois elementos. Tá bom? Agora, imagine que você criasse um índice por cidade. O Brasil tem 5.400 cidades. Vai. Ele teria que fazer essa leitura nessa tabela de clientes, iria criar um índice pelo campo cidade. Então ele ia guardar uma outra estatística. Então para cada cidade, né, ele ia criar, né, o que a gente chama de histograma, que é a distribuição dos dados. Né, para cada cidade, ele ia criar, né, um bucket, como se fosse um baldezinho, né, onde que ele ia guardar a informação de cidade, letra A, quantidade, né, lá, Amélia do Sul, nome da cidade. Ele ia guardar, olha, tem 200 clientes. Cidade, né, lá, Rio de Janeiro, 10 mil clientes. São Paulo, 800 mil clientes. E assim ele ia guardar uma distribuição dos dados desta tabela a partir do índice que foi criado dentro dessa estatística. Para quê? Para que quando você rodar uma query, buscando os dados dessa tabela através desse campo, o Oracle já sabe, opa, existe um índice. E existe uma estatística já criada quando você criou um índice. Então ele já sabe qual é o plano que ele vai utilizar para resolver aquela query o mais rápido possível. Esse plano pode ser, olha, baseado na distribuição dos dados que eu tenho nessa tabela, eu preciso de alocar 1 GB de memória, porque você pediu para trazer todos os clientes de São Paulo. Então preciso de alocar já 1 GB de memória para ser mais rápido. Né? E como você pediu para trazer os dados de São Paulo, e 90% dos dados são de São Paulo, eu não vou nem utilizar o índice existente, certo? Porque não vale a pena. Mas pode ser que tenha outro cliente que pesquisou os dados dessa tabela, passando cidade Aimorés, e tem só 200 clientes que estão lá na estatística, tá? Nesse bucket, né? Nesse histograma. E aí ele já sabe que vale a pena utilizar o índice, porque vai ter que fazer pouca leitura, ida e vindo do índice nas tabelas, tá bom? Então, quando você escolhe, por exemplo, esse tipo de atualização de estatística, ele já cria essa quantidade de buckets de forma automática do que ele acha que é razoável, em termos de tempo de criação, né, das estatísticas, tá? E a quantidade de buckets que ele deve criar de acordo com a distribuição dos dados. Por exemplo, para quem trabalha com SQL Server, quando é criada uma estatística, o SQL Server guarda todos esses buckets apenas em 8 KB, numa página de dados apenas de 8 KB. Para quem fez meu curso de SQL Server, viu isso. E você não consegue mudar isso no SQL Server. O SQL Server tende a ser muito rápido para criar as estatísticas, mas às vezes ele não cria essa estatística o mais fiel possível, porque ele pode ter tanta variância dos dados, né, em cima daquela coluna dos índices, que ele não consegue colocar apenas em 8 KB, uma página de dados apenas, toda essa distribuição. Imagina 5.400 cidades, talvez ele não consiga colocar em 8 KB de página. E aí ele faria algo do tipo, olha, cidade da letra A à letra C, 5 mil clientes. Tá? Ao invés de detalhar cada cidade nesse bucket, porque ele não tem espaço nem espaço na memória física, mas é mais uma questão de arquitetura do SQL, como é que o SQL foi criado mesmo. Toda a estatística só cabe em 8 KB, em 8 páginas, e isso até hoje não foi mudado. No Oracle, não. No Oracle, ele tem uma liberdade de aumentar, né, essa quantidade de buckets até o limite que ele achar que é razoável, que vale a pena. Ou você até pode forçar. Tá? Você pode falar, não, eu quero que esse bucket, que eu tenha 300 buckets. Tá? Ou que tenha 5.400 buckets. Cada bucket vai guardar a informação do nome da cidade e a quantidade de clientes que estão relacionados àquela cidade. Tá? E você faz isso, por exemplo, através desses métodos aqui, ó, na criação das estatísticas. Tá bom? Então, quando você deixa aqui esse padrão, o Oracle vai decidir, tá, o tamanho desse histograma, o tamanho dessa quantidade de buckets que ele vai utilizar. Tá? E ele vai guardar as estatísticas de todas as colunas daquela tabela, e não apenas de alguma coluna específica. E vai criar estatística mesmo numa tabela que não tem índice criado.
tá bom? Então, se você escolher essa opção aqui. Se você já mudar para essa opção aqui, ó, aqui ele vai guardar as estatísticas de todas as colunas da tabela, mas aqui você pode limitar a quantidade de buckets, de baldes, né, até um certo limite. Por exemplo, se fosse cidade, até 5.400 cidades. Aqui o caso aqui, estou limitando a quantidade de buckets até 254, não vai passar disso. Se passar disso, vai acontecer o que eu te falei que acontece na SQL Server. Ele vai começar a agrupar, tá, cidades, tá, da letra A, da letra C, e vai falar que tem 5.000 cidades. Tá bom? E aí, geralmente, não tem problema, mas pode acontecer casos depois, o desenvolvedor de plano ter uma decisão errada. Porque, imagina, ele pode pegar 50 cidades e colocar dentro de um bucket só, essas 50 cidades, e fazer um total geral. E aí, pode ser que você faça uma busca de uma cidade específica que tem apenas lá 1.000 usuários, e pode ser que o continuador de plano, baseado na estatística que juntou todas as cidades em um bucket só, pode ser que ele decida um plano errado. Tá? Por isso que é interessante também você deixar para o Oracle essa questão dele decidir quantos buckets ele vai criar. E pode ter casos de você realmente determinar um valor fixo para essa quantidade de buckets, tá bom? Então eu vou rodar aqui só para você ver, tá? Que é isso, funciona, é isso mesmo, que é uma opção que você pode utilizar. Tá? Então ele está criando aqui até 254 buckets de acordo com a distribuição dos dados dessa tabela. Tá bom? Então aqui já criou. Eu posso ainda criar as estatísticas, mas limitando as estatísticas apenas a campos que realmente existem índices. Se não tiver índice, ele não vai criar as estatísticas. Aqui de forma manual, tá bom? Porque o Oracle vai continuar fazendo de forma também automática, quando há uma alteração de mais de 10% dos dados na sua tabela. Então aqui ele vai criar as estatísticas, mas vai atualizar, vai atualizar as estatísticas, mas aqui ele vai apenas fazer isso, tá? Em colunas que tenham índice já existente. Então, você tenha criado antecipadamente índice em colunas dessa tabela aqui. Estou atualizando as estatísticas dessa tabela, que está dentro desse user. Eu estou falando para o Oracle aqui, para atualizar as estatísticas apenas das colunas que têm índice dessa tabela. Ok? E eu também posso atualizar, por exemplo, apenas de colunas específicas aqui. Bastaria colocar essa opção aqui, indicando quais são as colunas específicas e até a quantidade de buckets que você gostaria de utilizar. Tá bom? Vou dar uma paradinha aqui e a gente volta daqui a pouco.